vamos até à terceira. Conversar um bocadinho com um senhor que é muito especial na nossa comunidade. Um senhor que, quando se olha para ele, sabe o tanto que ele já fez pela nossa cultura, pela nossa gente, pela família, pelos amigos que ele teve ao longo da sua vida. E é com muito gosto que eu hoje estou aqui com ele. Foi uma surpresa vir-se comigo. Realmente foi. Foi uma surpresa, Sr. Clemente. E foi isto. Eu quero agradecer aqui publicamente à Nina, à sua neta, que é que o trouxe aqui até os estúdios do Conta-me, para nós conversarmos um bocadinho com este terceirense. Mas eu já disse ao Sr. Clemente Anastácio, nós hoje vamos conversar um bocadinho sobre tudo, porque a gente tem que saber os segredos do Sr. Clemente Anastácio. Que, quantos anos é que o senhor fez ontem? Fiz ontem 88 anos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Clemmy. Happy birthday to you. Pumba! Portanto, 88 anos são muitos segredos que se têm ao longo dessa vida. Alguns outros já esqueceram. Ainda bem. Mas o nosso programa de hoje é conhecer um bocadinho este homem, este pai, este marido, este avô, e depois vamos falar um bocadinho também sobre a vida, que é a outra parte deste coraçãozinho, que eu sei que é ocupado pelas grandes festas do Divino Espírito Santo. Por isso, Clemente, obrigada por vir até aqui conversar um bocadinho com essa chata, que eu sou muito chata. Eu sinto-me um bocadinho meio esquecido, naturalmente, são muitos anos que passaram, de maneira que alguma coisa pode falhar, mas direi o melhor possível. Nós somos mais novos e continuamos a esquecer, continuamos a dizer coisas erradas, portanto, o senhor tem um desconto. Sr. Clemente Anastácio é natural mesmo da Terceira? Nasceu? Sou natural da Ilha Terceira, da freguesia da Terra Chã. Freguesia bonita, onde foi feito antigamente o hospital. Agora aquilo está tudo variado. Já beneficiaram tudo aquilo. Claro, já não é a Terceira que o senhor nasceu. De qualquer maneira, é de lá da Terra Chã que eu nasci e a sua... feliz de ter nascido lá. Claro, eu também estou feliz por nascer em São Miguel. A família era muito numerosa, o Sr. Clemente Anastácio tinha muitos irmãos? Ela só tinha uma irmã que ainda é viva, e está aqui na América. Foi só essa que eu mandei chamar por carta de chamada, porque tinha incluído o meu pai e a minha mãe, e era o Vítor, que era pequenino ainda naquele tempo e tudo. E é só isso. Isso é a parte de eu atuar com a minha família. Foram só esses. De resto, eu mandei vir à volta de... A imigração depositou em certos trabalhos, etc., dava uma confusão muito grande, foram contratos feitos, etc. E eu acabei por fazer muitos contratos à base de pessoas de governo. Tive sorte. E, portanto, chamei para aqui à volta de 150 famílias. Uns por contrato de trabalho, outros por contactos com o governo, que trabalhavam no governo americano. Fui feliz e chamei à volta de 150 famílias, não foi pessoas, foram famílias. Famílias que eram para cá. É por isso que eu gosto muito desta terra. É uma terra maravilhosa, sempre gostei desta terra e nunca poderei esquecer esta terra, o contributo, as possibilidades que nos deram a gente por o pai desta terra. É uma terra que eu gosto muito. Mas também gosta da sua Terceira? Gosto, sim. Que idade é que o Sr. Clemente tinha quando veio da Terceira cá para a América, mais ou menos, se lembra? Eu primeiro fui prestar serviço no exército americano, em África. Isto foi a primeira saída. E por lá andei
sofresse muito, um bocado, sofri muito, mas por lá andei. E depois regressei ainda cedo, cheguei à terceira, ainda não queria que eu embarcasse nem nada. Então a pessoa que interessou-se, enfim, por mim, o que é que vocês precisam mais desse rapaz? E então houve pessoa que se interessou e fez as coisas todas mais fáceis, não sei por que razão, porque ainda era no tempo da ditadura, a senhora sabe, que ainda havia aquela ditadura, ainda se o senhor não tinha morrido. Salazar. Salazar e aquelas coisas, tivemos que respeitar a ditadura. E de qualquer forma, pronto, depois de acabar a ditadura, houve uma pessoa que foi também muito boa lá, o senhor Patrício de Sousa Linhares, era um homem que tinha tocado bravo e assim. E é claro, e é que pôs as coisas mais fáceis. O que é que vocês estão a empatar esse rapaz de ir para governar a sua vida, que já tinha estado aqui. Mas é que queria vir outra vez, isto tornava-se difícil, tornava-se muito difícil, porque a ditadura ainda andava por lá e as pessoas só diziam, ora, que cá está, era isso mesmo que a gente queria encontrar. Olha lá, tu entras, mas não sabes. Isto estou a falar no regime daquele tempo, da ditadura daquele tempo. E agora, mas o que é que essa gente quer de mim? E então houve interesses de lá. E veio para cá e que era preciso. Para ajudar de qualquer maneira. E então, lá me prepararam e eu então vim por aí abaixo. O Sr. Clemente era daqueles terceirenses que só queriam festa? Estava sempre envolvido nas atividades culturais? Como é que gostava daquele... Porque os terceirenses têm essa vivência, não é? Vou-lhe ser muito sincero. Eu sou da Tarraxã, mas infelizmente eu tive muitas dificuldades a estudar. A senhora sabe, naquele tempo, eu andei a estudar descalço. Eu andei próximo da escola onde eu estudei, descalço, a cartar sal. Só perto da hora de ir para a escola é que eu me lavava os pés e tudo, e estava mais ou menos, e então ia para a escola. Eu, enfim, fui feliz, mas não foi comédia por aí além, porque eu não tinha o dinheiro e eu não tinha ainda era outra ditadura e não tinha, não sei como. Não tinha outra hipótese, mas e os seus pais? Como é que eram os pais do Sr. Clemente Anastácio? Os meus pais eram bons para mim, mas o meu pai, para lhe dizer a verdade, só pensava era no negócio. O meu pai só pensava no negócio. Não acreditava muito a estudar. Eu tive muita dificuldade em estudar. Eu acartava sal na Rua do Val, eu acartava isto e aquilo, e próximo mesmo da escola, senhora, próximo da escola, é que eu às vezes preparava-me e tudo, e então aqui para a escola. Que é para a escola. Mas era sempre descalço, ao sábado a minha irmã fazia ramos de flores, jarros e outras coisas mais para eu ir para a cidade vender, para bem ter dinheiro. Quer dizer, eu passei muitas dificuldades porque não houve a verdadeira preocupação do meu pai, vamos lá, enfim, compreender que eu tinha que gastar dinheiro, isto e aquilo. Mas era que são essas dificuldades que é claro que chegou-se aos dias, as minhas médias eram fraquinhas. Mas vingou na vida, fez a sua vida, deu a volta. Como é que o Sr. Clemente Anastácio conheceu a sua esposa? A minha esposa, sempre gostei dela. Já quando o senhor nasceu, já gostava dela? É o seguinte, a gente tinha terras nossas próximo da casa dela. E eu às vezes ia lá... Para vê-la? Ia lá, mas era só para pedir água mais fresca. Água mais fresca, porque ali tinha água fresca.
mas não deu, a gente tinha terras em frente e aquelas terras não tinham água. A gente vinha pedir água, eu ia vir pedir água, era onde estava a minha esposa. E como é que foi E esse depois namorar? foi assim que as coisas foram começando e tal, e eu queria-lhe muita amizade. Queria-lhe muita amizade e ela, até chegar ao namoro, deu a gostar mesmo dela e ela diz assim, eu tenho eu tenho ali água, tenho ali, mas a razão é que venho aqui pedir água, quando a gente está não tinha, e aqui sempre tem uma água mais fresquinha. Mas aí eu fui um empregado de uma casa de bordados, Piers, era uma casa aí, já eu comecei já com escola e tudo. E então eu quando estava lá, gostava imenso de ir à casa dela, porque era a pessoa que eu gostava, não era raparigas do campo, eu gostava sempre de gente da freguesia, aquela convivência. Apesar do meu trabalho em casa, na minha casa, foi mais. O meu pai apostava mais, era negócio, senhora. E não era escola. Era negócio. Mas o Sr. Clemente casou, como é que se chama a sua esposa? Alcide. Mas casou com ela na terceira? Não, eu casei com ela, foi aqui na América. Vocês então vieram para cá e ainda vieram solteiros? Sim. Eu ainda fui fazer o serviço ultramar dos primeiros que fui e dos primeiros que veio para o ultramar. Naqueles velhos tempos, tomar conta das escolas lá em Angola. Trabalho que eu gostava de fazer, porque eu gostava de praticar o bem, eu gostava muito de fazer bem. Ainda gosto? Não deixou de fazer esse bem? E eu, neste que fiz, digo-lhe a verdade, eu fui tomar contas de coisas em Angola, que é o que eu mais gostei e o que era mais difícil. Gostei porque estava lá numa situação muito má, tudo a fugir para o lado do Congo. E depois eu tive que tomar conta de uma escola à volta de umas 250 crianças. Estava tudo abandonado. E aquelas crianças abandonando e irem para o Congo, que atravessassem a fronteira, eles acabavam por, quer dizer, desmoralizava a população, porque estava tudo a fugir, tudo a fugir, tudo a fugir. Eu até o aceitei em ser professor daquela zona. Eu tenho muitas fotografias em casa, que as posso provar, de eu ali fazer aquilo que eu gostei. Era fazer bem. Era pegar em coisas só de praticar o bem. Era ensinar as crianças, trazer as crianças para trás e tomar conta de certos sítios que ninguém queria ir tomar conta, mas eu acabei por aí. Quer dizer, foi muito difícil para mim esta parte, mas com tudo isso sinto-me feliz, porque o que eu gosto mesmo é de fazer bem. Deste amor, vocês casaram aqui na igreja, qual foi a igreja? A igreja de Santo António. Santo António em Pataca, o senhor veio logo para Pataca. E deste amor nasceu quantas sementes, quantos rebentos? Olha, foram duas filhas. Duas raparigas. Duas raparigas. Uma é a Ana e a outra é a Alicia. Elas estão aqui nos meus arredores, mas graças a Deus elas têm sido muito boas para a gente em todas as ocasiões, seja lá do que for. Elas, enfim, qualquer coisa, agora nesses momentos há dificuldades, porque a minha mulher já não pode drivar e tem um carro lá dentro. Eu também posso drivar, mas não me deixam drivar, quer dizer, eu sou um prisioneiro autêntico na minha casa. Com essa idade, o que é que o senhor quer fazer aos 88 anos? Mas até aos 88 anos o Sr. Clemente Anastácio fez sempre tudo o que quis. Quantos netos é que o Sr. Clemente tem? Um neto
e 6 netas. Acho que é 6. 6 no total. 5 netas. 5 netas. Os tais esquecimentos. Mas ainda bem. Mas é por causa disto que neste programa a gente também vai ter um ou mais netos, não importa, mas vamos ter mensagens da sua família para o Sr. Clemente Anastácio. Pode ser? Oh. Vamos ouvir essas mensagens. Hi, Clemmy. First of all, happy birthday. By the time you see this, you would have turned 88. Parabéns. Tenho muita saudade e amor pelo vovô. Muito obrigado por tudo que o vovô pode fazer por mim há 30 anos da minha vida. Vovô é uma pessoa muito especial para mim. Ele diz tanta vez de muitas pessoas, tu és não só meu avô, mas meu pai. E muito obrigado por do amor. Tu és um bom professor, um amigo, um avô e um pai. E estou muito contente da vida e de momento que tenho com o vovô. Back and forth, I have one of my best memories that I have with you from when I was little was always dancing with you. And that is one thing that I love to do. I can't thank you enough for teaching me all of the lessons, keeping our traditions. You make me very proud to carry the name Anastasio and to be your granddaughter is not only a blessing but a privilege, and I don't take that for granted any day of my life. So I just want to say I love you. Thank you for everything. Thank you for loving me and always making sure that we remember who we are and you keep us grounded, but also remembering, you know, the Espírito Santo é o meio da vida para todos. So thank you and I love you and sending lots of love to you. Hi, Fuvu, your favorite grandchild here. I just wanted to thank you for being such a great grandfather to myself, my siblings, and all my cousins as well. I can speak on behalf of all of us, but for me, I really appreciate all the stories you shared from your time in Portugal to Angola and seeing all the work that you put into the churches here and how the tradition is still being passed on now. Again, I just wanted to thank you for such a great grandfather. I love all the stories. I still love thinking about the story when we were taking pears from the tree. All those memories really helped me to be who I am today. Thank you again, Favô, for everything, and go Benfica. Hi, Daddy. Só queria mandar uma breve mensagem a agradecer tudo que fez por mim e pelos meus filhos. Também queria deixar saber que eu agradeço todas as sugestões, todas as histórias e todos os conselhos que me deu estes anos todos. Obrigado pelos sacrifícios que fez desde quando esteve na terceira até chegar cá aos Estados Unidos. Tudo para chegar ao ponto que está na sua vida hoje. Muito obrigado por tudo e que esta data se repita por muitos anos, cheio com amor, paz e com saúde. Uma coisa que eu nunca mais me esqueço foi, meu pai sempre disse, fazer bem e não olhar a quem. É uma parte da minha vida que ainda continua e muito obrigado pelas lições. I love you, Daddy.